Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, iniciando o mês de agosto. Hoje é dia 1º de agosto, segunda-feira, o tempo está passando. Tivemos um mês de julho maravilhoso, com muitos testemunhos. O nosso programa foi agraciado com a participação de vocês. E desde já eu quero agradecer cada uma das pessoas que tiveram a coragem, a ousadia de poder evangelizar, contando um pouquinho do teu testemunho. Testemunho de milagre, de bênção. Teve testemunhos bonitos também, que me emocionaram do quanto as pessoas têm gostado desse programa, têm aproveitado o programa para uma transformação. Pessoas que aprenderam a ter um cuidado maior com a palavra de Deus, um amor maior. Então isso só me alegra nesta missão que eu tenho, de poder levar a palavra de Deus com todo amor, com todo carinho, uma palavra que não é um fardo pesado, mas é uma palavra que tem a tendência, o objetivo de, na simplicidade, poder fazer você trazer a vivência dessa palavra para o seu dia a dia, tá? Ainda no mês de agosto nós teremos alguns testemunhos. Agora eu mostrei, eu fiz uma cirurgia no punho, então agora graças a Deus está tudo bem, foi tudo bem a cirurgia. Eu só vou aparecer com a mão imobilizada um pouquinho aqui. Mas vamos lá então. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados de Deus, nós estamos aqui então diante de um momento especial na vida de Jesus. Quando ele soube da morte de João Batista, ele vai para um lugar deserto e afastado. E é muito interessante que nós temos a tendência de querer ficar quietinho quando a gente está com dor. A pessoa enlutada, ela fica uns dias sem trabalhar porque ela não tem aquela vontade de sair, ela não tem aquela vontade de estar ali no meio de pessoas. E nós, na própria psicologia, nós conseguimos identificar como o período do luto. Todos nós temos um período chamado período de luto, quando nós perdemos alguém que amamos muito. Algumas pessoas o luto vai ser um tempo curto, outras pessoas
vai ser um tempo muito maior. Tudo depende da intensidade do amor que se é vivido, mas ao mesmo tempo da nossa capacidade também de ressignificar a realidade morte, como eu vejo a morte, né? Se eu consigo enxergar a morte como passagem, como o fim de uma vida aqui entre nós e um começo de uma vida no céu, mas ao mesmo tempo a tolerância também às dores, porque é muito difícil a gente estar longe de quem a gente ama, né? Ainda hoje eu vi um videozinho tão bonitinho, né? Um menininho falando: mamãe, tô com saudade do papai. E a mamãe fala: mas o papai tá lá com o papai do céu. Vamos fazer uma oração? Aí ele falou assim: eu quero ir lá, eu quero ir para o céu. Aí ele falou assim: eu quero ir para o céu logo, porque eu quero ir lá ficar junto com o papai, que eu tô com saudade dele, né? E a mamãe falou: não, na hora certa vai acontecer, mas o papai tá lá cuidando da gente, tá? Imagina para uma criança, né, viver essa separação. Então, o luto de perder alguém não é fácil. Não é fácil. Por isso que às vezes as pessoas falam: nossa, mas já deu tempo. Não fala assim. Não seja agressivo assim, né? Aqui Jesus ele foi se retirar para viver este momento de luto. Porém, o que acontece? A multidão não permite. Quando Jesus chega no novo lugar, já tem uma multidão ali o esperando. Jesus não expulsa ninguém. Jesus ele não se afasta, não foge daquelas pessoas. Jesus ele entende que a missão, a vida tem que continuar. E aqui é um ensinamento para todos nós, principalmente para aqueles que vivem o luto, né? A vida tem que continuar. Por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja estar longe, por mais, né? Principalmente quando as mortes acontecem repentinamente, acidente, né? Uma doença que matou tão rápido, uma pessoa tão jovem. Jesus, ele simplesmente coloca a dorzinha dele dentro do coração e vai lá cumprir a missão, né? Como se a palavra estivesse dizendo que em muitos momentos a gente nem vai ter o tempo que gostaria para poder ali, né, chorar a nossa dor. Só que Jesus, ele se vê diante de uma outra realidade, né? De um povo, né, que não tinha pastor. E o que acontece? Ele se enche de compaixão. Esse é um dos caminhos, né, que nos ajudam a tirar da nossa dor, poder enxergar as dores dos outros. Eu me recordo de uma pessoa que eu atendia e era muito claro que uma das coisas que mais a ajudava a lidar com a dor da perda era olhar que outras pessoas também estavam em sofrimento. E ele falava: tá vendo, fulano tá com isso, ciclano, então não sou só eu. Não que isso tirava, porque a dor é a dor da saudade, a dor de quem ama, mas isso o ajudava a enxergar que a vida não é feita só de alegrias, a enxergar que a vida é assim. A nossa vida é assim. O viver envolve a dualidade, dor, alegria, tristeza, né? Sofrimento, né? Saúde. Você entende, né? Então, Jesus ele simplesmente faz isso. Ele vai ter compaixão, ele vai sofrer com outra dor, a dor daqueles que ali estão. E é interessante porque a gente pega então sofrer a dor de João, e sofrer a dor de João, talvez ela consegue ser mais tolerada porque João ele está junto do Pai, então João ele já está na graça. Mas Jesus se depara com quem não está na graça, com quem ali está vivendo a desgraça, a ausência da graça. E ele vai lá,
né? E cura os doentes. Ali os discípulos pedem para mandar eles embora, porque fala, Senhor, né? Está tarde, né? O povo está com fome. E Jesus fala, dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Nós somos uma família, nós temos que cuidar um do outro. Pare de querer terceirizar aquilo que é dever nosso. Jesus está dizendo isso. Só que muitas vezes nós não nos achamos abastados para poder ajudar. E Jesus fala, mas o que vocês têm? Temos 5 pães e 2 peixes, trazei-os aqui. E eu gosto muito dessa passagem porque eu sempre lembro daquele ditado, né? O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Então esse pouquinho, mas na mão de Jesus, alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E é por isso que eu devo sempre rezar antes das refeições, agradecendo pelo pão e pedindo que não deixe faltar na mesa dos irmãos. É por isso que eu devo sempre entender que aquilo que Deus me dá não é só para mim, mas que eu possa ali viver a caridade, né? E o quanto eu estou disposto a colocar isso em prática, né? Então, quando Jesus ergue os olhos para o céu e pronuncia a bênção, ali é oração, né? E acontece a multiplicação, onde todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram e recolheram 12 cestos cheios. Olha como a graça de Deus acontece, né? Olha como a graça de Deus acontece. Jesus mesmo estando vivendo aquele momento de dor, ele conseguiu ali oferecer o seu melhor. Um dos caminhos para nos ajudar a sair do luto é também começarmos a oferecer o nosso melhor dentro de casa, num trabalho voluntário, num trabalho de caridade. Quantas e quantas pessoas eu vejo aqui no hospital que se tornaram voluntários, mas se tornaram voluntários quando perderam alguém muito importante. E a forma de viver, né, esse voluntariado, a forma de viver essa dor, foi cuidando da dor dos outros. Jesus está nos ensinando isso hoje aqui. Então vamos rezar e pedir que Ele sempre nos ajude, né, a conseguirmos fazer o bem para aliviar toda a dor que nós sentimos de quem já está no céu. Não sei se você está lembrando de alguém, se você está com o coraçãozinho aí com saudade, eu estou aqui lembrando dos meus, então vamos pedir, né? Assim como aquela mamãe fez a oração com o filho, falando, né, Jesus, dá um abraço bem apertado no papai. E que a gente possa também fazer na nossa oração, pedir para Jesus dar esse abraço bem apertado em quem a gente ama e já está lá no céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia. Saúde e paz a todos. Meu nome é Eva, moro aqui na cidade de Belo Horizonte. Gostaria de deixar meu testemunho de uma das muitas graças já recebidas na minha vida. Eu sempre sou uma pessoa muito forte na fé, mas às vezes passo por uns problemas que deixam a gente meio desanimada. Mas a partir do momento que eu tomei conhecimento do programa Cuidados para Acalmar a Alma, através de uma amiga que me compartilhou, então os ensinamentos do Padre Túlio têm tornado muitas forças na minha vida, graças a Deus. Então sou uma pessoa mais forte. Quando eu começo a desanimar, mas aí eu reergo a fé e estou firme e forte e
quero agradecer a Deus por tantas graças que eu já recebi na minha vida, que eu não tenho palavra para agradecer e para contar todas elas. Foi somente Deus que cuida de mim, e eu espero que Deus continue cuidando de mim, da minha família, das minhas amigas, minhas netinhas, meu netinho, nora, genro, que Jesus proteja cada um deles. E graças a Deus que o Padre Túlio entrou na nossa vida. Deus há de iluminar ele sempre para que ele continue esse professor, esse doutor da alma. Obrigado, Deus. Obrigado, Padre Túlio. Abraço a todos.